Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu trouxe para vocês aqui a Espada Selvagem de Conan, edição 17. Lembrando para vocês que nós temos aqui a edição 1 até 17, página por página, mostrando o quadrinho por dentro, ok? Então nós temos hoje aqui a Espada Selvagem de Conan, edição 17, com essa bela capa aqui, com o título A Espada de Esquelos, com os artistas aqui na capa Roy Thomas, John Buscema, Tony DeZuniga e Ricardo Villamonte, ok? Então essa aqui é a capa da Espada Selvagem de Conan, edição 17. Temos a lombada, edição 17, formando uma letra aqui. Na contracapa nós temos, reunindo aqui a Espada Selvagem de Conan, edição 55 a 58, ok? E aí nós vamos aqui olhar o quadrinho por dentro, sem mais delongas, né? Mais uma bela arte aqui. E aí nós temos as histórias. Lotus Negra, Morte Dourada, de agosto de 1980, Espada de Esquelos, título da edição, setembro de 1980, O Olho de Erlik, outubro de 1980, Pelo Olho de Zambola, novembro de 1980, ok? Uma introdução, sempre tem. E aí, Lotus Negra, Morte Dourada, roteiro de Roy Thomas, arte de John Buscema e arte final de Ricardo Villamonte, ok? Nós temos aqui Conan, né? Essa história aqui é a continuação direta de uma história que nós temos aqui na Espada Selvagem de Conan, edição 16, ok? Olha, tá vendo? Conan aqui sendo trazido para esse redemoinho de areia, sendo jogado no oásis, e aí continua aqui diretamente. Eu não vou resumir essa história aqui, por quê? Porque nós temos aqui, era muito costume lá dos anos 80, ter o resumo da história, né? E o resumo da história que conta, né? Que o Isarsu, esse mago, prende a alma de Conan dentro de um espelho mágico. Conan fica com a sua alma aprisionada depois de invadir a fortaleza dele, tentando roubar o olho de Erlik, que ele ouviu informações de que havia esse olho de Erlik lá. Ele escuta essa história de dois ladrões, né, de uma mulher e de um homem. Chega lá, ele encontra um ladrão, que não era nenhum desses dois homens que ele havia escutado a história, que se chamava Ajard, e ele foi morto por serpentes. E aí ele encontra lá, né, o Carmec e a Esparana, que foram de quem ele ouviu a história. O Carmec ele mata lá e a Esparana foge com o olho de Erlik, né? Quando ele vai tentar sai atrás da mulher, ele é capturado por Isarsu, que acaba então capturando sua alma, e ele fica então sem alma. Então Conan então parte numa missão que Isarsu deu a ele de recuperar o olho de Erlik. Deu a ele um amuleto falso e ele deveria trocar pelo amuleto verdadeiro que estaria com Esparana. Quando ele sai, né, por essa caminhada pelo deserto, ele conhece Arcil, né, que é o capitão de uma guarda aqui, né? Ele é soldados turanianos, né? O Arcil conhece ele acaba então fazendo uma amizade com esse Arcil, ele toma um atalho, e nesse atalho ele tem um encontro com esse demônio de areia, eles lutam, mas aí no final eles acabam se entendendo. Por quê? Porque esse demônio de areia, na verdade, era o irmão de Sarsu, que foi traído por ele e foi transformado nesse demônio de areia. Então o demônio, percebendo que Conan queria também se vingar de Sarsu, recuperar sua alma e se vingar de Sarsu, ele ajuda Conan fazendo esse redemoinho de areia e jogando Conan então nesse oásis. Conan chega nesse oásis aqui, né? Ele acaba se refrescando, bebendo a sua água, ele interroga alguns viajantes aqui, perguntando se eles teriam visto uma mulher, eles falam que não, né? E aí você vai vendo essa arte maravilhosa do John Buscema aqui também, né? Que é realmente incrível. E eles vão embora, esses viajantes. Conan fica esperando ali até que realmente Esparana aparece, né? Aparece nesse oásis ali. Ela então se refresca, toma água, dá água aos seus camelos, até que em determinado momento ela resolve então tomar banho nas águas desse oásis. E aí Conan fica realmente assim tentado, né? Ele fica realmente assim completamente desejoso dela, né? Ele fica querendo ela, fica querendo tomar ela para si. Mas aí e ele vê o olho de Erlik lá pendurado no pescoço dela, né? Só que aí, mesmo com todo esse desejo, com todo esse instinto assim de querer possuir Esparana, ele então resolve deixar para lá, né? Porque o mais importante nesse momento é recuperar sua alma. Mas ele fica ali completamente com seu coração acelerado por conta de Esparana estar se banhando nas águas do oásis. Então ele espera Esparana dormir, Esparana dorme, né? E então Conan faz a troca, deixando o falso e pegando o verdadeiro, o amuleto, o olho de Erlik,
ali. E quando ele está indo embora ali, né, ele acaba então acordando os Sparana sem querer, porque o camelo faz barulho, então o Sparana acorda e eles entram em luta ali, eles acabam lutando, e nessa luta toda os camelos acabam fugindo, os dois ficam sem montaria ali, ficam lutando, se ofendendo ali, mas nenhum acaba, na verdade, atingindo o outro de forma que deixa o outro ferido, né? Eles acabam então entrando numa espécie de trégua ali um com o outro, para tentar esperar que apareça alguém que eles consigam ter a oportunidade de sair desse oásis sem ter que enfrentar o deserto a pé, né? Até que aparecem alguns batedores ali, 4 batedores, eles pertencem a uma caravana de escravistas. Conan e Sparana percebem isso, percebem que eles seriam pessoas ruins e não pessoas boas, e eles então entram em combate com esses homens aí. Conan e Sparana lutam contra eles ali, e quando esses homens foram subjugados, eles foram derrotados, um deles acaba fugindo, Sparana tenta assassinar Conan de novo, só que aí ele se desvia, mas bate a cabeça, e quando acorda, ele está acorrentado, né, em posse dessa caravana de escravistas aqui, tá vendo? Conan acorrentado com Sparana. Só que aí o Arcil, né, aquele comandante da guarda turaniana que ele havia conhecido na outra edição, que a gente viu aqui no resumo, encontra eles, reconhece Conan e com a sua autoridade fala que Conan deve ser libertado. Então os escravistas libertam Conan, Conan também pede que a Sparana seja libertada. E aí Conan se separa deles, ele fala que precisa voltar, e ele volta até a fortaleza de Sarsil, né? Do mago que aprisionou a alma dele, enquanto Sparana fica lá com a caravana com soldados turanianos, né? E ela pensa que ela está com o amuleto verdadeiro, mas ela está com o amuleto falso. Conan está com o amuleto verdadeiro e vai até a fortaleza de Sarsu. Eu falei Sarsi, mas não, é Sarsu. Então, chegando lá, o Sarsu fica satisfeito com ele, né? Começa a falar umas palavras, só que Conan, muito astuto, percebe que o Sarsu está querendo enganar ele de alguma forma, e quando o Sarsu vai lançar um feitiço contra ele, Conan então sopra de volta aqui nesse tubo, ó, sopra de volta o feitiço contra o próprio Sarsu, né? E essa era uma das formas do feiticeiro ser derrotado, porque o demônio da areia falou isso, olha, uma das formas de você derrotar Sarsu vai ser você usar um feitiço dele contra ele mesmo. E é isso que Conan faz aqui, e ele então sai, né, para tentar recuperar o olho de Erlich, para tentar achar uma espada para que ele pudesse se defender, e ele acaba entrando em confronto aqui com os homens sem alma de Sarsu, porque ele já teria feito isso com outros homens, né? E quando ele volta para a sala para pegar o olho de Erlich, ele encontra então o Sarsu já morto, né? Então, cumprindo mais uma ordem do demônio de areia, ele pega o corpo de Sarsu e queima em uma fogueira, e dessa forma Conan recupera sua alma e de quebra ainda sai com o olho de Erlich, ok? E assim termina a história que teve início na edição 16. E aí nós temos aqui a Espada de Skelos, que dá nome aqui ao quadrinho, ok? E ela é escrita por Roy Thomas, arte de John Buscema e arte final de Tony DeZuniga. Aqui na Espada de Skelos nós vamos começar um arco aqui que vai ter Sparana aqui, vai ter esse Cande Zambola que quer esse olho de Erlich, né? Nós vamos ter aqui alguns personagens que a gente vê que é uma história realmente direta dessa aqui, tá? É uma continuação direta aqui, apesar de ser um outro arco. Então nós temos aqui o Cande Zambola junto com seu feiticeiro Zafra dentro de um calabouço, né? Então esse feiticeiro, o Zafra, ele faz um encanto aqui, seria um encanto de Skelos, né? Enfim, então ele faz com que as espadas acabem voando e matando as pessoas sem precisar estarem empunhadas, né? Então ele dá uma ordem, né? Mate, e a espada sai voando e acerta o peito, o coração dos homens que ele quer atingir. E a espada só para de voar depois que ela bebe sangue, né? O Cande Zambola fica extremamente feliz com isso, satisfeito, quer inclusive que todas as espadas de Zambola sejam enfeitiçadas, mas o Zafra, o feiticeiro, fala que não, que somente 2 espadas podem ser enfeitiçadas. A dele, que já está enfeitiçada, e agora ele vai enfeitiçar a do próprio Cande Zambola, que se chama Acter Khan, né? Enquanto isso, a gente vê Conan aqui, né, se despedindo de uma moça que ele passou a noite junto lá em Sadizar, obviamente é uma prostituta, né?
Então ele se despede dela aqui quando está caminhando pela rua com suas lembranças aqui. Conan aqui está muito jovem, é uma história onde Conan é jovem aqui. Inclusive ele relembra até o momento que ele encontrou aquele deus elefante lá na história A Torre do Elefante. Então você vê que é uma história que está recente, essa história. Conan está jovem. E quando ele é atacado aqui, né, ele é surpreendido nas ruas, é emboscado aqui. Mas obviamente ele consegue se livrar dessa emboscada, pega um desses homens e obriga esse homem a falar quem foi que mandou eles fazer essa emboscada. Então Conan descobre quem é o mandante, Conan confronta esse homem aqui numa conversa, descobre que também ele foi enviado para pegar esse olho de Erlich. Então nós já temos, né, o Carmack, que foi morto por Conan na outra edição, temos o Jandirk, que foi morto por aquelas serpentes, temos a Esparana, que roubou o olho de Erlich, mas que agora está com um amuleto falso, e temos esse homem aqui agora, que é esse mandante aqui, né, que fez com que aqueles homens emboscassem Conan. Então Conan percebe que esse olho de Erlich é muito valioso, então ele faz um acordo com esse homem aqui, né, para que eles então vão realmente até Zambola e ele então Conan possa entregar o olho de Erlich a esse Khan de Zambola e receber a recompensa por ele. Só que aí Conan está sendo procurado pela morte de Sarsur, né? Só que aí ele está aqui prestes a ser capturado por esses soldados, só que aí esse enviado do Khan de Zambola, né, ele acaba então ajudando Conan a fugir desses soldados, né, eles acabam saindo juntos dali, Conan acaba não sendo preso, porque é interesse dele que Conan não seja preso, afinal de contas Conan sabe onde está o olho de Erlich, né, e eles então saem aqui pelo deserto rumo a Zambola. Enquanto isso, lá em Zambola, né, o Akhter Khan, ele tem uma moça, né, que ele foi dada a ele de presente, é uma virgem que foi dada a ele pela tribo Shanki, né? O Shanki, para fazer uma aliança com ele, o chefe dessa tribo Shanki deu uma de suas filhas, a filha mais nova, a filha virgem a ele, para que ele pudesse então contrair esse matrimônio com ela e houvesse paz entre a tribo e Zambola. Ok? Só que aí o Akhter Khan começa a reclamar que essa moça nunca se entregou a ele, que ele nunca conseguiu tirar a virgindade dela, então que ela vai ser a cobaia perfeita para utilizar a sua espada que acabou de ser enfeitiçada pelos Zafra. E é exatamente isso que ele faz. Ele leva a moça para o calabouço, né? Ela é enganada ali, e ele então dá a ordem, né? O Zafra dá a ordem, a espada voa e mata a moça, atingindo o coração dela, o peito dela, e ela é morta ali. Então o Khan de Zambola fala que é para espalhar uma mentira, dizendo que essa moça teria pegado uma doença, de que ela estaria até grávida e de que ela teria pegado uma doença, mas que não resistiu e morreu. Mas na verdade ela foi morta por essa espada e o Khan deu ordem para que ela fosse levada para um lugar deserto, né? O corpo dela fosse levado para um lugar distante, deserto, fosse esquartejado, espalhado para que ninguém pudesse reconhecer o corpo dela. Enquanto isso, Conan, né, continua com a sua jornada aí, com o seu, né, companheiro até Zambola. Enquanto isso, lá em Zambola, a gente tem aqui o Zafra, né, a gente descobre que o Zafra aqui, ele tem ideias diferentes do que a gente pensava, porque na verdade ele está enrolando, né, iludindo esse Khan de Zambola, porque na verdade ele quer tomar o trono do Khan de Zambola, e para isso ele tem uma infiltrada lá, uma espiã, que se chama Tigresa, né? que é uma das tigresas, que se chama Shia, que é uma das tigresas, ou seja, uma das mulheres do harém desse Khan de Zambola. E ela então fica espionando o Khan de Zambola, e eles têm um caso aqui, né? Um caso amoroso aqui, e eles então conseguem então saber todas as decisões desse Khan de Zambola antes mesmo que eles possam ser anunciados a Zafra. E aí Conan e Kasek, né, que é o nome desse cara que está com ele caminhando pelo deserto, eles estão caminhando pelo deserto ali, até que eles são atacados por dois homens. Kasek é logo morto, né? Ele é morto logo por um desses homens, enquanto Conan ele luta com esses dois homens ali. Obviamente que a luta é bem violenta entre eles, né? Conan acaba por tirar a vida desses dois homens, até que ele vê que a mandante, né, que havia uma terceira pessoa, e a mandante disso tudo seria quem? Sparana. Sim, Sparana reaparece aqui,
né, com esses dois homens, e ela teria sido enviada pelo Cândido Zambola para recuperar esse olho de Erlich, né? E Conan então segura ela na verdade segura o cavalo dela pelo rabo, derruba ela na areia, eles rolam pela areia ali em luta corporal. Conan então, muito mais forte, obviamente, acaba subjugando a Esparana, e ela já seminua ali, porque Conan rasga a roupa dela durante a luta. Ela então acaba se entregando a Conan, e eles têm um momento ali de amor em plena areia do deserto e sob o sol escaldante, né? E aí nós temos aqui a outra história, o Olho de Erlich, com roteiros do Roy Thomas, arte do John Buscema e arte final do Tony DeZuniga, ok? Sparana e Conan estão caminhando pelo deserto aqui em direção a Zambola, né? Conan agora tem interesse de conseguir a recompensa por esse olho de Erlich. E aí nós temos Zafra, né, e sua Shia, e a Shia, né, a tigresa, conspirando cada vez mais aqui contra o Akhter Khan, né, para tentar iludir ele e tomar o trono dele. E aí você vê que eles têm realmente aqui, ela fica se insinuando sexualmente para ele aqui, você vê que eles realmente têm um caso amoroso ali, né? E os desenhos maravilhosos do John Buscema, né? Enquanto isso, lá no deserto, nós temos Sparana e Conan enfrentando esses nômades aqui. Esses nômades abordaram Conan e Sparana e eles querem abusar de Sparana. Só que Conan não vai permitir que isso aconteça, né? Ele enfrenta esses homens, mata alguns deles, fala para Sparana fugir, Sparana foge. Ele então também tem a oportunidade de sair correndo, ele corre também com seu cavalo, está fugindo, os homens estão atrás, né? Só que em determinado momento ele percebe que ele não vai mais conseguir fugir desses homens e bem a cara de Conan, o que é que ele faz? Ele vira o seu cavalo e parte para cima deles, né, e surpreendendo esses seus perseguidores. E ele mata alguns desses nômades ali, está tendo uma boa vantagem sobre esses homens, até que ele vê que mais nômades estão surgindo ali, e ele se vê realmente numa situação muito difícil ali, porque foram muitos outros homens que surgiram aqui montados, né? Só que, para surpresa dele, surge uma outra tribo nômade ali, que atravessa, né, passa por eles ali, enfrenta esses outros nômades, derrota ele, mata alguns desses homens e coloca essa outra tribo para fugir. E essa tribo que está ajudando eles aqui é a tribo do Shanki. Sim, a mesma tribo que deu de presente aquela moça virgem ao Cândido Zambola, né? E aí ele conhece o irmão daquela moça, né? Que foi entregue lá ao Cândido Zambola e que agora está morta, né? Então esse nômade aqui, que é da tribo de Shanki, ele então convida Conan e Sparana para conhecerem a tribo deles e o chefe do Shanki. Enquanto isso, lá em Zambola, né, os soldados estão saindo lá de Zambola, né, imponentes soldados saindo aqui pelo portão, e esses soldados estão ao comando do Cândido Zambola, porque Zafra colocou na cabeça deles que ele deveria mandar soldados interceptarem Conan e Sparana, já que eles estariam em posse do olho de Erlich, para impedir caso eles pensassem em fazer alguma outra coisa, tomarem algum outro rumo, né? Então os soldados estão indo para o deserto para escoltar Sparana e Conan, sem saber que eles já estão sendo escoltados, já chegaram à tribo dos Shankis, e chegando lá à tribo dos Shankis, eles são apresentados ali aos chefes desses Shankis, né? São muito bem tratados, são muito bem cuidados, recebem comida, água, roupas novas, né? Enfim, ele então sabe, conhece essa história toda de que esse chefe do Shanki enviou a filha dele virgem lá para o Cândido Zambola, que a menina ela teria morrido doente, e é uma tristeza muito grande para eles. Enfim, ele sabe, conhece toda essa história aí. Enquanto isso, lá em Zambola, o Zafra, né, descobre uma espiã, que é uma serviçal, que estava a serviço de Balad. Balad é um personagem que vai aparecer aqui, que é alguém que está tentando usurpar o trono de Zambola, né? Ou seja, nós temos o Cândido Zambola, que está hoje no trono de Zambola, nós temos Zafra, que está ali iludindo esse Cândido Zambola, tentando tirar o trono dele, e temos esse rebelde também que quer esse trono de Zambola. É um trono disputado, esse trono de Zambola, né, pessoal? Enfim, mas aí essa moça está ali, né? E então o Cândido Zambola aproveita mais uma vez para usar a sua espada, a espada enfeitiçada, né? A espada de Skelos. Então a espada voa, né? E mata mais uma vez a moça ali. E aí, né, nós temos as conspirações aqui de Zafra com
com Shia, e aí nós temos aqui Conan e Esparana conversando. Aqui a gente percebe que Esparana está apaixonada por Conan, né, que ela realmente está nutrindo um sentimento muito forte por Conan aqui. E aí, né, nós temos aqui o Shankiz escoltando Conan e Esparana até Zambola, quando eles são interceptados pelos soldados de Zambola, que também fazem a escolta de Conan e Esparana. Então, Conan e Esparana estão sendo escoltados por 2 regimentos, um regimento de nômades e um regimento dos soldados de Zambola. Estão importantes, né? E ao chegar em Zambola, eles são muito bem recebidos, né? O clã de Zambola fica extremamente satisfeito, extremamente feliz, fica realmente muito empolgado por ter recebido o olho de Erlik, recebendo aqui o olho de Erlik, e ele fica realmente muito feliz com isso, recompensa Conan e Esparana, oferece para eles um jantar, e eles ficam ali bebendo, comendo, né? Realmente o clã de Zambola fica muito impressionado com todas as histórias que Conan contou para ele. Enfim, está muito satisfeito com Conan e Esparana. No dia seguinte, Conan e Esparana começam a passear pela cidade, chegam até uma taberna ali, uma hospedagem, né, onde eles conhecem, então, onde eles reencontram aquele filho do chefe do Shanki. E aí esse filho do chefe Shanki chega para ele e fala que ele está ouvindo uma suspeita de que a irmã dele teria sido morta e não teria morrido por doença, mas que ele ainda vai querer confirmar essa história, se é verdade ou não. Enquanto isso, lá no palácio, né, o Zafra é contra uma decisão do clã de Zambola, porque o clã de Zambola quer transformar Conan no capitão da sua guarda, mas o Zafra aconselha que não, temendo que Conan, por ser muito forte, ser um guerreiro fortíssimo, né, ele possa atrapalhar os seus planos. Então, o que ele faz? Ele convence o Akhter Khan a mandar prender Esparana, transformar ela em uma de suas tigresas e expulsar Conan da cidade, né, de Zambola. Voltando à estalagem, né, a gente encontra novamente o filho do chefe do Shankiz, a irmã daquela moça que foi morta, e aqui ele já tem a confirmação de que a irmã dele realmente não morreu de doença, mas que ela teria sido morta pelo próprio clã de Zambola, né? Então ele fala de Balad com Conan, fala que eles precisam se conhecer. Conan então segue, né, ele ali para conhecer o Balad, deixa Esparana lá na estalagem, e ele vai conhecer Balad. Ao chegar lá, ele conhece Balad, conversam sobre o clã de Zambola. O Balad conta todas as tiranias e as crueldades que o clã de Zambola faz. Conan fica sabendo que Esparana foi aprisionada, né? Foi presa, e ele fica extremamente irritado, mas ele resolve ficar calmo ali e realmente seguir esses planos que eles estão armando ali. Só que ele vai tentar recuperar suas coisas lá na estalagem. E ao voltar lá na estalagem, ele acaba recuperando suas coisas, mas acaba entrando em confronto com soldados do clã de Zambola. Só que aí ele foge disso, se disfarçando de corcunda. Ok? E aí a última história, Pelo Trono de Zambola, que é roteiros do Roy Thomas, arte de John Buscema e arte final de Tony DeZuniga. Nós vamos ter aqui, olha que bela arte, né, do John Buscema. E essa arte aqui então, nossa, essa aqui merece até uma pausa aqui para a gente olhar isso aqui melhor, né, porque é muito bonita essa arte aqui do John Buscema, do John Buscema, fazendo um resumo de tudo que aconteceu até agora, né? Enfim, aí nós temos aqui o Balad, o Conan e o filho lá do chefe do Shanki, né, armando um plano de invasão ao palácio de Zambola para poder depor o clã de Zambola. Só que Conan ele não espera isso acontecer, ele vai na frente sozinho por conta própria, né, e acaba sendo capturado, porque ele quer libertar Esparana. Ele acaba sendo precipitado e acaba sendo capturado, né? E nessa captura, depois disso, ele acaba sendo torturado, né? É muito torturado, ele acaba assistindo uma cena de uma das espadas matando um homem aqui. Enfim, só que depois que ele desmaia, né, que ele acorda na sala, nos aposentos de Zafra. Porque Zafra agora quer fazer uma aliança com ele, pedindo para que Conan ajude o Zafra a tomar o trono de Zambola. Só que Conan não concorda com isso, então Zafra dá a ordem à espada, mate-o, e a espada começa a voar em direção a Conan. Conan começa a se defender dos ataques dessa espada,
Mas o Zafra fala que não adianta Conan ficar se defendendo porque a espada só vai parar depois que ela beber sangue. Então Conan, ouvindo isso, ele percebe que só tem Zafra e ele dentro dessa sala, dentro desse quarto. Ele sai do quarto, né? Ele sai do quarto e deixa Zafra sozinho lá dentro. Então a espada, a única pessoa que a espada tem para matar é o próprio Zafra. E é exatamente isso que acontece. O Zafra acaba morrendo aqui, né, com a espada enfiada em seu peito, e Conan então rouba a roupa de um soldado aqui, sai pelo palácio e vai até a masmorra, né, até o calabouço, onde ele encontra Esparana. Esparana, ela foi extremamente espancada, torturada, violentada por vários homens ali, enfim, uma barbaridade. E Conan então fica revoltado com essa situação, mata todos os soldados que ele encontra pela frente de uma forma muito feroz, e quando ele vai soltar Esparana, aparece o Carrasco, né, que é um homem corpulento, que também teria batido muito Esparana, teria abusado muito dela também. Né, e Conan tem muita dificuldade com esse homem, ele luta e precisa atingi-lo várias vezes para que ele morra. Mas Conan consegue, né? Então ele vai soltar a Esparana, então ele consegue, vai aqui desamarrar a Esparana, que está aqui nua, pendurada, né? E a gente percebe realmente que Esparana está completamente apaixonada por Conan aqui, né? E Conan também está apaixonado por ela ali, porque Esparana, na verdade, ela é o tipo de mulher que Conan gosta, que é uma mulher que usa espada, guerreira, que luta, né? Que não tem medo, enfim, é o tipo de mulher que Conan realmente se apaixonaria, seria uma mulher como Esparana, né? Então eles vão sair desse calabouço. Quando Conan tenta usar a espada contra um soldado, né? Ele dá a ordem mate, mas a espada, obviamente, ela não obedece Conan. A Esparana dá uma facada nesse soldado, né? Toma a roupa dele, e Conan então entende que a espada só obedeceria a Zafra, né? Que Zafra seria o único capaz de comandar essa espada. Então eles, vestidos aqui de soldados, Esparana e Conan, eles vão até a sala do trono. Chegando lá na sala do trono, eles encontram o Aktercan, só que encontram também vários soldados lá. E quando eles vão ser presos por esses soldados, o Aktercan fala que não, que é para deixar eles livres, né? Porque ele quer conversar a sós com Conan e Esparana, né? Então os soldados saem dessa sala do trono, e quando todos saem, obviamente que o Aktercan vai tentar usar a sua espada contra Conan, né? Só que a espada não obedece o Aktercan. Por quê? Além de Zafra estar morto, essa espada só obedeceria a Zafra, né? E o Aktercan então percebe que ele foi realmente enganado pelo feiticeiro, que o feiticeiro realmente só queria iludir ele. E aí eles escutam um barulho de luta lá fora, onde os Shanki, os homens de Balad, estão derrotando os soldados do Aktercan. E então, quando ele percebe que ele não tem mais o que fazer, o Aktercan, ele então se rende, né, e se entrega, né, para ser preso e deposto. A tigresa Shia, ela é morta, né, e é jogada lá, o corpo dela é jogado aos pés do Aktercan, e Balad então pega um arco e uma flecha e dá uma flechada em Aktercan. E na verdade dá várias flechadas nele e mata ele sangue frio, né? Conan ele não concorda com isso, porque apesar do cara ter sido um tirano, ele se entregou como um rei. O Balad fica revoltado com Conan e parte então para enfrentar Conan. E é nesse momento que todos têm a surpresa de Zafra. O Zafra aparece, né, quase morto ali, muito ferido, mas ainda vivo, dizendo que Balad não pode ser o novo Khan de Zambola, porque ele vai ser muito pior do que Aktercan, né? Então ele dá ordem à espada voa, porque a espada obedece a ele, né? Então a espada voou e matou o Balad ali, né? Então Conan pega uma espada, né, que estava à sua disposição ali, e corta a cabeça de Zafra, acabando com todo o feitiço envolvendo as espadas de Esquelos, ok? E é nesse momento aqui que a Esparana grita vida longa a Junji Khan. Junji Khan é o filho de Aktercan, ou seja, nem Balad e nem Zafra conseguiram roubar o trono de Zambola. Mas, na verdade, foi o próprio filho dele, né, o próprio sucessor natural de Aktercan, que assumiu o trono de Zambola. E aqui no final nós temos aqui, né, uma conversa entre Esparana e Conan. A gente percebe que há aqui realmente sentimento entre os dois aqui, mas Conan prefere abandonar Esparana e seguir o seu caminho aqui de bárbaro, né, e tentando algum dia se tornar ainda rei.
E a gente viu que ele já se tornou em uma outra história aí para trás, né? E aí nós temos aqui o portfólio do Ernie Chan, muito bonito, né? Temos aqui a capa da edição 55, por Earl Norton, da edição 56 por Nestor Redondo, belas capas, né? Da edição 57 também por Nestor Redondo, e aí da edição 58 por Earl Norton, ok? Belas capas, e aqui a capa da próxima edição aqui da Espada Selvagem de Conan número 18, ok? E aí nós temos o fim da edição 17 da Espada Selvagem de Conan. Espero que tenham gostado. Um grande abraço, fiquem com Deus. Lembrando que temos vídeo aí desde a edição 1 até essa edição 17 aqui, página por página, ok? Um grande abraço e fiquem com Deus.